Eu quero fazer alguns comentários a respeito de coisas que estão acontecendo. Algumas notícias. O Papa Francisco é muito inteligente, um Papa argentino, o primeiro Papa da América, proveniente da América, mas que tem ascendência italiana. Então ele é bem relacionado com a história do Vaticano. E por ser muito inteligente, ele foi escolhido como Papa. Uma das primeiras tarefas que ele teve que enfrentar é a degeneração moral lá no Vaticano, entre os padres e bispos e cardeais. Era uma prostituição danada e muito homossexualismo. E ele não é, ao que se saiba, dessa área, mas ele sentiu o desafio e entendeu, como qualquer grande líder, que o primeiro trabalho que ele tinha a fazer era desviar a atenção do mundo para outros assuntos, para ele poder cuidar desse muito razoável. E o Papa, então, resolveu dar assim questionamentos ao homossexualismo, às crenças de outras religiões, a ETs e vida extraterrestre e coisa desse tipo. E cada fala que ele faz traz muita repercussão e a imprensa noticia no mundo todo o que ele fala. E isso vai desviando a atenção das pessoas para as acusações que pesam sobre o Vaticano. E as pessoas até deste tipo, daquele tipo, com essas ideias, vão tendo uma certa simpatia por ele e, em consequência, pelo Vaticano também. Agora, uma das últimas ideias dele é elogiar o islamismo. Enquanto o mundo todo está acreditando que o islamismo fomenta o terrorismo, não é uma questão de alguns serem terroristas, é a própria religião que advoga matar os das outras religiões. Mas como é uma realidade na Europa e os governos da Europa estão praticamente todos entendendo o seguinte: o islamismo não é bom, mas é uma realidade. Para nós tê-los como inimigos, eles vão fazer muito mais atentados. Então nós temos que tratá-los bem, como se eles fossem amigos. Por debaixo dos panos, nós vamos inspecionar, investigar as atividades deles e vamos procurar evitar os atos terroristas deles. Mas no discurso nós vamos elogiá-los na tentativa de acalmar essa população toda. De um modo geral, a Europa já tem quase 10% da população muçulmana. Isso está aumentando rapidamente. Por exemplo, quando vêm refugiados, uma parte significativa dos refugiados é de muçulmanos, e os próprios muçulmanos europeus já vão gerando muitos filhos. Enquanto os europeus, no máximo, querem um filho por família, os muçulmanos têm 10 filhos por família. Então, isso aumenta rapidamente a população ali na Europa, a população muçulmana na Europa. Os governos não querem um confronto e resolveram, então, tratar bem no discurso e falar a favor do islamismo. Já o Papa, para agradar os governantes da Europa, e a Bíblia diz que a mulher montada na besta, lá no Apocalipse, é o Vaticano em sintonia com a Europa. O Vaticano não pode
está fora de sintonia com a Europa. A mulher montada na besta. É o Vaticano na Europa. O Vaticano sempre agiu em favor da Europa, um dos pontos de unidade da Europa. O Vaticano sempre esteve bastante ligado aos rumos políticos da Europa. Por exemplo, na época do Hitler, o Vaticano chegou a apoiar o Hitler, porque o Mussolini da Itália estava aliado com o Hitler e o Vaticano não quis ficar contra. Foi uma posição difícil, mas apoiou o eixo e assim depois mudou, quando a política mudou. O Vaticano está sempre mais ou menos de acordo com a política da Europa. E nesse caso, o Vaticano está tentando atrair, agradar, fazer um certo ecumenismo com o islamismo. Um episódio recente que aconteceu foi a eleição do primeiro prefeito da Europa, né, que se saiba, em Londres, uma das principais capitais do mundo, a cidade de Londres. O prefeito é o muçulmano, o Sadiq Khan. Ele é assumido muçulmano e prega a unidade, coisa desse tipo, e o Papa gostou da conversa dele, estendeu a mão para ele, etc, etc, e saudou, elogiou a eleição dele. Bom, não poderia ser de outra maneira. Na Inglaterra, a maioria do povo é protestante, mas é um protestantismo bem conservador, bem parecido com o catolicismo. Já de um bom tempo, o protestantismo da Inglaterra é o alvo predileto do Vaticano para o ecumenismo. O Vaticano não quer necessariamente ecumenismo com os evangélicos que evangelizam, que mandam missionários. A igreja protestante da Inglaterra é muito diferente disso. Ela é muito parecida com a católica. A única questão que fez com que se dividisse foi exatamente o Papa. A igreja da Inglaterra é igual à católica, só que não aceita o Papa. A rainha, dizem, é a líder espiritual da igreja na Inglaterra. Mas fora isto, ela é muito parecida com a católica. Então, o Papa quer essa unificação, claro, que em torno do Vaticano. Então, o Papa quer sempre agradar a Inglaterra. E como esse prefeito Sadiq Khan, um muçulmano que foi eleito com uma esmagadora maioria dos votos, ele tem o apoio popular, o Papa entende que é bom, de bom alvitre, ele agradar também o prefeito e fazendo coro com a maioria da população da Inglaterra. Nesse aspecto, de certa forma, então, o Papa está apoiando a unificação da Inglaterra com a Europa. Isso é o berço do anticristo. De forma que o Papa, com essas atitudes, atrai muitos comentários e atenção da mídia e distrai a atenção da mídia para as acusações que pesam contra padres, bispos e cardeais da Igreja Católica. Mas também tem esse propósito de um ecumenismo, principalmente com os anglicanos, a igreja protestante da Inglaterra. E é muito provável que isso venha a acontecer, essa unidade, essa unificação de igrejas. Então, atrás dessa palavra de agrado aos muçulmanos, existe esse interesse ecumênico de poder do Vaticano. Só para a gente ter uma ideia, nós evangélicos não temos nada a ver com isso. O ecumenismo é coisa do diabo para nós. O evangelho não tem nada a ver com esse ecumenismo. Isso é prostituição religiosa. Isso aí é desvio por completo dos caminhos de Deus e apostasia total dos últimos tempos. É uma meretriz mesmo, esse ecumenismo, que não tem nada a ver com o evangelho. Nós queremos
a pregação do Evangelho e nada de unir igrejas e unir ritos enfim, religiões. Nós não estamos nessa direção em nada.